Senhores seguidores, nós temos o prazer hoje aqui de conversar com a doutora Carolina Amorim, essa advogada criminalista de renome, faz parte de um dos maiores escritórios aqui de Pernambuco, do Brasil, tem representação São Paulo, São Luís. E doutora, a senhora sempre atuou em operações polêmicas, operações de grande vulto, né? Zelotes, catilinárias, se eu estiver errado, a senhora me corrija aí, algumas de muita repercussão. Para esses jovens advogados que têm a ambição de um dia chegar a esse estágio, diga aí como é atuar em operações midiáticas, operações difíceis, operações que às vezes discriminam até o advogado, as garantias não são tão respeitadas. Como a senhora faz para garantir o direito de seus constituintes e obter tanto êxito como a senhora tem obtido, doutora? Doutor Halisson, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, caros ouvintes e internautas. Bem, em relação a grandes operações, de fato, nosso escritório já vem há algum tempo atuando em... Eu acho que a maior operação que a gente ainda atua hoje é a Operação Lava Jato. E nessas operações, né, no desenrolar dessas operações, de fato, há muita restrição ao direito do advogado. A gente vê isso hoje com muito mais intensidade do que via há 10 anos atrás, quando eu estava começando, né, um pouquinho mais de 10 anos, que eu estava começando a entrar na área na advocacia criminal. A primeira coisa que o advogado tem que saber é conhecer os seus direitos, né, para que ele possa defender de forma efetiva o direito do seu constituinte. Ele tem que conhecer o papel do advogado e o direito do advogado. Você vê que há alguns anos, quando eu comecei a advogar, a gente tinha que entrar com habeas corpus para ter acesso ao inquérito. Hoje isso é inadmissível, mas ainda ocorre, né? Ocorre porque muitas vezes se nega o direito do advogado ao acesso aos autos, e isso eu falo com procuração nos autos, de forma camuflada. Quer dizer, a autoridade policial às vezes não coloca, é só um exemplo de uma arbitrariedade que interfere no direito de defesa, não coloca aquelas provas ou aqueles depoimentos dentro dos autos do inquérito, justamente para que quando o advogado vai tirar cópia, aquele documento não esteja. Então, como se defender disso? É muito difícil, né? Porque o advogado muitas vezes não tem nem ciência de que existiu aquela produção de prova, que aquela prova foi finda. Então tem uma série de formas que ocorre, e hoje ocorre com um pouco mais de frequência, devido também a um expansionismo do direito penal, né? Aos maus exemplos que a Lava Jato deu, aos diversos juízes dos interiores do Brasil e das capitais, né? Então isso ainda ocorre e o advogado tem que estar preparado para combater isso em nome do direito do seu cliente. Até porque o advogado ele pode transigir com o direito próprio, mas não se transige com o direito do cliente. Então, por conta disso, a gente não pode permitir esse tipo de arbitrariedade. Tem que recorrer ao judiciário e quando o judiciário não corresponde, não dá essa resposta concreta, efetiva, como acontece também, recorrer também à sua entidade de classe, como a OAB e como associações, para que haja uma certa divulgação daquele ato e isso seja coibido, para que não seja repetido em outros casos. Doutora, nós que acompanhamos o trabalho da senhora, sabemos que a senhora, em um primeiro momento, enveredou pela área penal. Hoje a senhora é processualista, é uma das melhores palestrantes que nós temos aqui em Pernambuco, quiçá do Brasil, e a senhora fala muito paridade de armas. Mas a gente vê que na prática a teoria é diferente. Principalmente nessas operações de alçada, nessas operações de escola, o princípio de paridade de arma é muito... O advogado, doutor Halisson, ele não pode se distanciar da academia, né? Então, de fato, no início, quando fiz o meu mestrado, eu enveredava pela área do direito penal, da dogmática penal. E hoje eu já estou mais como processualista, né? Fiz o doutorado nessa área. E em relação à paridade de armas, é uma situação até interessante isso, e assim, em várias falas eu
puxo também a paridade de armas, porque quando a gente vê o absoluto desequilíbrio que existe entre acusação e defesa, e esse equilíbrio ele é patente em diversos, desde de pequenos fatos até maiores fatos, que eu posso até exemplificar aqui. Mas quando nós percebemos esse grande desequilíbrio, que não há paridade de armas, como se pode ter um processo justo, um processo efetivo, uma defesa efetiva que tenha o poder de convencer o juiz, se a gente não fala antes em paridade de armas? Então tem vários exemplos, inclusive da Lava Jato, de situações que camuflam que há uma paridade e não há uma paridade porque não se dá ao acusado o direito de interferir no convencimento do julgador. E esse direito, e esse poder de convencimento, o promotor de justiça tem, o procurador da República tem, e o advogado não tem. E isso a gente vê claramente até no assunto que está mais em voga, que é os vazamentos, né, da Vaza Jato, como existe essa aproximação entre promotor e juiz. E isso é errado, isso tem que ser coibido, isso tem que ser evitado, para que haja um equilíbrio e que a defesa possa ser efetiva, que é para isso que existe o processo penal, para que dá ao cliente, dá ao réu, o direito de defesa de forma efetiva contra o arbítrio do Estado. A senhora foi muito feliz quando disse que a gente nunca vai poder transigir com o direito nosso constituinte. Nós temos que ser radicalmente e de uma maneira muito efetiva, não transigir em momento algum em defesa. Nós sabemos, e aí me surge uma... Quando a gente fala em não transigir, aí vem o cliente e transige com a delação premiada. Como a senhora vê essa colaboração premiada, delação premiada? Como... A delação premiada que tá bem em moda no Brasil, né? E hoje tem advogados que estão se especializando em delação premiada, ela carece de uma organização, de uma legislação que organize a delação premiada. A gente tem situações assim completamente absurdas, como por exemplo, reuniões que tratam de delação premiada e essas reuniões elas não são, não é feita uma ata dessas reuniões, não é feito qualquer controle, fica simplesmente ao critério do Ministério Público, depois de recolher todas aquelas informações, dizer ou que sim ou que não ao advogado, ao réu. A gente vê várias formas que o Ministério Público tem pressionado, usado para pressionar, como por exemplo a prisão, para que se chegue a uma delação premiada. Então, até que ponto isso não atinge a voluntariedade daquela delação premiada, né? A veracidade e o respaldo daquela delação premiada teria, do ponto de vista da verdade real, se a pessoa está tão pressionada a falar, que ela acaba falando não somente o que ela sabe, mas o que ela quer que o Ministério Público fale. Né? O que ela vê que o Ministério Público quer que ela fale. Né? Então, o delator ele acaba extrapolando algumas vezes o que ele sabe para falar o que ele querem que ele fale. Então, até que ponto a voluntariedade da delação premiada ela é atingida? Até que ponto a pessoa não está coagida, entre aspas, a dizer o que vai beneficiar. E o poder que se estão dando a uma delação premiada. Ou seja, se a gente tem uma testemunha, né, que presta um compromisso de dizer a verdade, se a gente tem um corréu que já não tem o mesmo peso de prova, né, o depoimento de um corréu não tem o mesmo peso de prova do depoimento de uma testemunha, e a gente tem agora um corréu que é beneficiado com o resultado daquele julgamento. Então, se esse corréu é beneficiado, o poder que é dado a essa prova, o peso que é dado a essa prova, ele tem que ser muito menor do que um simples testemunho. Verdade. Tempos sombrios. Mas graças a Deus agora o STF anulou o primeiro caso, porque o corréu delatou e ainda a defesa tinha o mesmo tempo, não tinha sequer falar depois do delator. E anularam a primeira sentença e eu acho que vai no caminho aí de anularem mais. Vai no caminho. Isso ocorreu em praticamente todos os processos. A questão é que o advogado ali, que foi muito feliz em ter ido até o Supremo e ter batalhado por isso, o advogado ali, ele insistiu desde antes que o prazo não poderia ser idêntico para o réu delatado e o réu delator. Até porque o réu delator, ele estava agindo como um assistente de acusação. Verdade. Como alguém que estava trabalhando pela acusação para que houvesse a condenação e assim validasse o depoimento prestado pelo delator. Né? Então, aconteceu isso, mas como esses, diversos outros exemplos a gente tem na Lava Jato,
que eu espero que ainda sejam analisados pelos tribunais superiores e que podem redundar também num certo controle, numa certa análise de que outros abusos aconteceram em detrimento do direito de defesa. Doutora, agora vamos para um tema mais polêmico, lei de abuso de autoridade. O que acontece? Que os próprios juízes, os próprios promotores não querem ser sequer julgados pelos pares. Será que não há confiança no sistema que aí está presente? Querem tolher as prerrogativas de nós, advogados, violar a prerrogativa tem que ser criminalizado. Quando não criminalizam a violação de prerrogativa, mas querem também que não tenha lei de abuso de autoridade. Que danada é isso? Esse é um assunto bem polêmico, realmente ele é bem polêmico. E interessante é que alguns juízes e procuradores estão com medo da lei de abuso de autoridade. Mas eles vão ser julgados pelos seus pares. E se eles não cometem abuso de autoridade, em tese não era para eles terem esse medo, né? Eu acho que a lei é uma lei necessária, absolutamente necessária. E de fato, a lei tem tipos abertos que poderiam ser mais destrinchados, que poderiam ser mais bem escritos, de forma a evitar injustiças ou interpretações equivocadas. De fato, há essa necessidade. Mas por que a lei de abuso de autoridade ela é tão necessária hoje? Porque o direito penal e o direito processual penal, ele é visto como um instrumento de defesa do cidadão. A partir do momento em que o Estado não pode chegar e aplicar uma pena e agir de determinadas formas sem dar ao cidadão o direito de se defender, por exemplo, e o direito de atuar, de ter seu advogado, ter sua representação, para que aquela pena, se for aplicada, seja na medida justa daquela culpabilidade verificada ali. A partir do momento em que você permite, sem um controle efetivo, também estatal e também por parte do judiciário, uma série de abusos que interferem nesse direito de defesa, a partir do momento que você permite, você está esvaziando a própria necessidade de punição do direito penal, a própria razão de existir do direito penal. Tem posições de garantismo, entendo que o direito penal deve ser usado como limite ao arbítrio, o princípio da legalidade, limite ao arbítrio estatal, mas que é essencial nesse caso, para dar o limite, que tenha uma lei de abuso de autoridade, que coíba, que proíba as atitudes que agora estão tão corriqueiras por parte de policiais em operações, por parte de juízes e por parte dos próprios operadores da lei. Por isso, doutor Halisson, que eu sou a favor, sim, da lei de abuso de autoridade. Que bom, doutora. Posicionamento é tudo. Eu acho que a advocacia está muito unida nessa questão de não deixar que não se criminalize a violação às prerrogativas e que a lei de abuso de autoridade é necessária, extremamente necessária. Eu acho que os seguidores observaram que doutora Carolina, ela agrega o lado acadêmico e o lado muito prático. Agora, doutora, grandes operações, interceptações, contadores, cálculos, é uma magnitude gigantesca essas operações. Como conciliar hoje o direito com essas outras áreas que são extremamente necessárias ao êxito da demanda? Nós temos hoje, doutor Halisson, nessas grandes operações, uma quantidade tão grande de meios de interceptação de vida privada, né, do cidadão, do réu, do acusado, do investigado, que isso acaba desequilibrando a balança da defesa, porque a defesa tem, às vezes a gente tem o quê? Anos de investigação da polícia, exemplos dessas investigações grandes da Polícia Federal. Nós temos anos de investigação com escutas ambientais, interceptação telefônica, análises de quebra de sigilo bancário, fiscal, né? Então, uma série de provas que são feitas, né, que demandam uma análise técnica, que demandam uma análise por pessoas especializadas naquilo, né? Uma análise das contas de uma empresa, por exemplo, precisa que um contador venha, e aí a gente tem anos de investigação sobre isso, inicia a ação penal e o réu tem 10 dias para responder e contrariar aquela prova e dizer ali que outra prova ele quer produzir nesses 10 dias. E às vezes o processo penal, quando dá seguimento, tem mais 3 ou 4 meses para sair uma sentença, enquanto a gente teve anos, às vezes 8, 9, 10 anos de investigação e de colheita de provas pró-acusação. Então, se a gente raciocinar que um réu defendido pela defensoria ou defendido por um escritório que não tem acesso e que o acusado não tenha condições de contratação desses profissionais
profissionais especializados nessa área, a gente está tratando com absoluto desequilíbrio entre a acusação e a defesa. E uma questão, a senhora levantou uma questão muito séria, porque a doutora Mirella já dizia, a gente entra num processo penal 2-1, Ministério Público e juiz. Eu digo que é 3, porque vem a Polícia Judiciária, que é inquisitório, inquisição vem de quando queimavam as bruxas, então a defesa não atua ali. Então nós já saímos 3-1 para a defesa e quando a senhora diz que a defesa às vezes não tem estrutura. É importante e é urgente que mudemos a estrutura do inquérito, para que se dê a oportunidade da defesa participar do inquérito, requerer provas no inquérito. A investigação defensiva ajuda? Produzir provas através da investigação defensiva, sim, ajuda, mas o que será do investigado pobre, que não tem condições de contratar agentes especializados em fazer a sua investigação defensiva? O Estado precisa também olhar para esse cidadão. Verdade. Então, a gente tem que mudar o inquérito como ele hoje é pensado, extremamente inquisitivo, né? A gente tem que mudar essa concepção para que a defesa tenha vez e não se chegue naquele patamar lá na frente de uma denúncia em absoluto desequilíbrio, porque é o que tem acontecido e sobre argumento de dar celeridade ao processo, a gente sequer tem o tempo da ação penal igual ao tempo da investigação. E nesse tempo a gente raciocina uma colheita de provas de forma exacerbada com o uso do aparato estatal, que é o da polícia, de todas as áreas que se imagina, seja peritos fiscais e contábeis para fazer essa análise, seja escutas ambientais. Então, a gente tem uma série de pessoal produzindo prova para acusação e depois a gente não tem mais nem tempo para fazer isso, nem condições da defesa tem de fazer uma boa defesa contrariando essa prova. E a gente vê casos, Dr. Raulison, que assim, são completamente absurdos, de raciocínios que os investigadores fizeram a partir de escutas determinadas que eles pensaram e depois a defesa... da médica no Paraná, que ela disse, hoje eu estou com vontade de raciocinar e quem estava fazendo a escuta transcreveu, hoje eu estou com vontade de assassinar. E a mulher respondeu por ter matado 300 e tantas pessoas na UTI e foi absolvida. Caso aqui até doutor Elias Matar Assad foi quem atuou. E são essas interpretações, porque quem está lá do outro lado da linha ou é ser humano ou às vezes é falho também. É falho também. Pode, na melhor das hipóteses, raciocinar raciocinar que é falho, né, doutora? Teve diversos exemplos, como por exemplo da carne fraca. Exato, que se dizia que ia transformar papelão em carne, e aquilo foi extremamente divulgado pela imprensa, pela Rede Globo, né, como sendo verdade absoluta, e depois se viu que não, que foi erros grosseiros. Então, como aqueles acontecem em diversas outras operações, em diversos outros casos, e a defesa, às vezes, não tem condições de demonstrar que aconteceu um equívoco, porque aquele já chega como verdade absoluta no inquérito, na denúncia, e quando não há efetivamente um poder, uma força de exercer uma influência sobre a decisão do magistrado, eu falo influência no sentido positivo, de convencimento, aquilo acaba terminando sendo repetido na sentença e no acórdão como verdade absoluta. Doutor Raul, tem uma pergunta aqui do Leonardo Nascimento, perguntando, doutora, a que ponto a mídia brasileira faz pressão e influencia certos resultados de alguns julgamentos? Posso responder? Essa questão é muito interessante, parabéns a quem fez a pergunta, ao Leonardo, porque a mídia ela raciocina pelo lucro que aquela reportagem vai dar para ela. E para se ter um lucro, para que se tenha ouvintes, né, e telespectadores suficientes, aquela reportagem ela tem que gerar emoção, ela tem que ter um culpado pelo crime, ela tem que ter um herói, e a gente bem conhece quem passou durante anos sendo apontado como o herói das reportagens, né, midiáticas, do processo penal, e a gente tem que ter uma vítima, porque isso é que causa a comoção, né? Então, quando acontece isso, é muito mais vendável a matéria quando ela mostra o algoz, quando ela mostra o investigado como algoz, como culpado, como criminoso. E isso causa a revolta social, né? Então, a gente tem a mídia querendo vender e não simplesmente querendo informar no processo penal. A gente tem uma imprensa que absolutamente desconhece os princípios do processo penal, do direito processual penal, do direito penal, absolutamente desconhece,
né? A gente tem a figura hoje do jornalista investigativo, que é aquele cidadão que vai ouvir uma testemunha sem rosto e sem voz e colocar o depoimento dela no ar, quanto que aquela testemunha, para prestar depoimento em juízo, ela teria que prestar compromisso de dizer a verdade, ela teria que ser identificada, teria o contraditório, mas na reportagem não tem o contraditório, não tem quem é a testemunha, porque ela está com o rosto vendado, e nem sequer a voz da testemunha, mas essa prova é produzida e muitas vezes essa prova é trazida aos autos do processo penal como elemento. E a gente tem diversos casos que a nossa experiência demonstra de situações que o jornalista foi atrás de uma prova, conseguiu essa prova, divulgou essa prova e depois essa prova foi usada no processo penal. Como, por exemplo, uma carta, isso é dito até em alguns livros que comentam o caso do goleiro Bruno, uma carta que o goleiro Bruno teria se comunicado com o Macarrão na prisão, ou seja, sem que tivesse havido uma quebra de interceptação, uma quebra de sigilo de correspondência por parte do judiciário, e essa carta acaba sendo utilizada no julgamento. Então, a gente tem a mídia influenciando diretamente no resultado dos processos penais. E não somente por isso, doutor Halisson, também porque a influência da mídia é tanta na formação de uma opinião pública, e o juiz está inserido nessa sociedade, nessa comunidade e nessa opinião pública, que acaba muitas vezes alguns juízes tendo medo de decidir contra a opinião pública e contra os interesses midiáticos. Verdade. Para não ser criticado por essa mesma imprensa. Então isso está interferindo, inclusive, na necessidade de uma imparcialidade do julgador. Eu queria dizer aos senhores seguidores o seguinte, que a doutora Carolina é uma das maiores especialistas em direito penal econômico. Quem pensar também direito penal não só tem a área criminal pura não, direito penal econômico aí na veia. Doutora, mas eu vou puxar para meu lado. Adoro o Tribunal do Júri, sou apaixonado. Casei com o Tribunal do Júri há muito tempo, não solto ele de jeito nenhum, doutora. E a senhora tem um livro que é Inexigibilidade de Conduta Adversa como causa supralegal de excludente de ilicitude. Palavra bem estranha, mas não está na legislação, mas que estão acatando muito. A senhora teria algum caso concreto que se adequa ao Tribunal do Júri? Bem, o livro, até trouxe aqui para mostrar a vocês, que trata da inexigibilidade de conduta diversa, que é um dos elementos da culpabilidade, que por sua vez é um dos elementos do crime. O livro ele não trata especificamente do Tribunal do Júri, ele trata da inexigibilidade como um direito, como um princípio do direito, né, que pode ser usado em diversas formas, inclusive também no direito penal econômico, que já foi por muitas decisões sobre isso. E no Tribunal do Júri, o princípio ganhou força já há algumas décadas, né, mostrando que, em determinados casos, o cidadão não poderia agir de outra forma, não conseguiria agir de outra forma, e o direito não poderia exigir desse cidadão que agisse de outra forma. Então, essa é a tese da inexigibilidade de conduta diversa, e a gente tem decisões até bem comentadas antigamente, que hoje já seriam completamente inadmitidas no júri, que é, por exemplo, o cidadão que encontrou sua esposa o traindo, né? E aí sacou a arma e matou a esposa e matou o amante. Então, antes, quando a sociedade era outra, se admitia um absurdo, um abuso desse na cabeça dos jurados, né? Que a gente tinha uma outra noção. Graças a Deus, hoje caminhamos para reconhecer alguns direitos da mulher, né? Se chegou a ter absolvições no júri, porque era como se ele tivesse em defesa da própria honra dele, e o direito não podia exigir dele que agisse normalmente e saísse. Street, né? O caso de Doca Street foi um caso desse que Evandro Lins Silva, no primeiro júri que aconteceu, ele conseguiu a absolvição sobre essa tese. E inexigibilidade de conduta adversa, o Tribunal do Júri, depois dessa aquisitação genérica, ele vem acatando, como acata a tese da clemência, enfim. Então o livro da doutora traz os fundamentos, era na área que ela estava mais na área penal, agora é processual penal. Doutora, diga, nosso canal tem um grande segmento de jovens advogados, de quem está ralando, quem está começando. Eu às vezes me deparo, doutora, com jovens desestimulados, mas que sonham um dia chegar ao que a senhora chegou. Qual o conselho a senhora daria a esses advogados, a esses jovens advogados? Vamos lá. A advocacia, diferentemente das profissões que demandam um concurso, né, que a pessoa já inicia a carreira passando naquele concurso e já inicia numa situação confortável,
né? A advocacia não. Ela realmente ela exige que o iniciante ele passe alguns anos para ganhar experiência, né? Na batalha até criar o seu nome, né? Então, nesse primeiro momento, o que eu sugiro aos advogados, até já falei isso para vários alunos que me indagam sobre isso, é a importância de você firmar uma parceria com um escritório ou com um advogado mais experiente para trocar ideias, né? Para que aquelas suas experiências não se transformem em experiências negativas, né, de cliente. Então, ter essa parceria para trocar ideias com pessoas mais experientes, com mais tempo, com professores, ela é essencial. Está sempre estudando muito, lendo sobre casos já julgados e jurisprudência, assistir julgamentos, né? Ele está sem ter um prazo, está sem ter cliente, ele vai para o tribunal e ele fica ali assistindo as grandes sustentações, né, dos advogados conhecidos e está se fazendo conhecer em relação a isso. Estudar, escrever, fazer uma pós-graduação, porque isso vai lhe trazer contatos, isso vai trazer contatos com professores que podem lhe indicar causas, escolher um nicho de atuação, porque sem você definir esse nicho, é muito mais difícil para você, né? Mas o advogado iniciante, ele pega causas não só penais, ele pega de todos. É verdade, ele pega o que aparece, eu já fiz isso muito, né? Então, pega o que aparece, mas ele tem que escolher o que ele prefere, o que é que ele atua mais, porque é naquilo que ele vai ser bom, naquilo que ele vai fazer o nome dele, e daqui a pouco vão aparecendo, porque aparece sim, com paciência vão aparecendo os clientes e ele vai formando a carteira de cliente até que ele vai ter condições de abrir o seu próprio escritório, né, e de se posicionar. Ter contato também com a OAB está aí para ajudar, A OAB é a nossa casa, dar né? esse apoio ao advogado iniciante. Exatamente. Então, a OAB não fecha as portas, muito pelo contrário, ao advogado iniciante. Então, usar essa estrutura, é usar essa experiência, né? Participar de debates, de associações. A gente tem aqui em Pernambuco, para quem gosta de advocacia criminal, tem a UNACRIM, né? A gente tem a nível nacional, a gente tem o IBCCRIM, tem o IDDD, Instituto de Direito de Defesa, né? Em defesa do direito de defesa, na verdade. Vamos pegar esse nicho aí. Doutora Carolina é extremamente atuante. A OAB, ela está lá nas reuniões. Eu não sei como ela tem tanta energia, participa de TED, participa de todos os congressos, seminários, ela está sempre participando. E do IBCCRIM é uma das diretoras e tem um projeto aí muito interessante, não é, doutora? Diga. O IBCCRIM, ele já vem de um tempo para cá crescendo nos estados, porque antes era mais restrito ao estado de São Paulo e aos outros estados do Sudeste, né? Então a gente tem, por exemplo, aqui em Recife, o Laboratório de Ciências Criminais do IBCCRIM. É um encontro todas as sextas-feiras de estudantes que ainda não se formaram, né? Estudantes e tem também no interior. A gente formou em Caruaru com a doutora Raíssa. Raíssa coordena lá. E quem coordena aqui o laboratório é a doutora Érica Babini, que é professora de Direito Penal da Católica. E ela faz essa coordenação. O que é esse laboratório? A gente passa aulas, às vezes aulas que vêm de São Paulo, de professores da USP, professores renomados, e às vezes professores daqui que atuam como professores convidados. Depois dessa aula a gente tem um debate sobre o tema da aula. Então tem aula de criminologia, direito penal, processo penal, política criminal, né? São estudantes de diversas faculdades que podem se inscrever, é só vocês acompanharem pelo site do próprio IBCCRIM quando vai ter o próximo edital, porque tem que se inscrever e essas atividades valem também como atividade complementar para as horas que os alunos precisam para se formar, as horas de atividade extracurricular. Doutora, agora sim, desculpe, Não, doutora. só para complementar em relação ao IBCCRIM, quem quiser acessa, através do site do IBCCRIM, o JCC, que é o Jornal de Ciências Criminais. Hoje eu estou à frente desse jornal, é um jornal científico de download gratuito, não precisa nem ser sócio do IBCCRIM para fazer o download desse jornal, e com artigos científicos excelentes. Esse último número tem artigo do professor Cláudio Brandão daqui, tem artigo de professor de universidades espanholas. Então, vale a pena para quem está começando e não tem até dinheiro para se associar e ganhar com isso alguma revista acadêmica científica, entrar no jornal, já que ele é absolutamente gratuito, e conhecer mais, e lendo os artigos e até escrever para os próximos números. Estou fazendo já um convite para que todos escrevam para o JCC.
Eu agora vou fazer à senhora, doutora, um convite. Nós vamos ter o primeiro colóquio de Direito Criminal, Teatro Rio Mar, 11 de outubro. A senhora nos honrará com a presença da senhora. Lá, com certeza. Teremos os penalistas e criminalistas, quem quiser a terminologia, vamos estar lá discutindo. Vai ser um dia muito interessante e vamos discutir os temas atuais aí. Vaza Jato, Lava Jato, todos esses aí. Nós temos advogados bem interessantes. Temos Zanoni, que foi o do Adélio Bispo. Tem aí Cacai. Cacai, eu admiro a coerência dele. Ele, desde o início, ele vem chamando a atenção para os abusos dessas operações midiáticas. Enfim, obrigado pelas lições, doutora. Obrigado pelos ensinamentos. E a nossa entrevista vai estar lá no canal. Orgulho de ser criminalista. Essa é uma criminalista que honra a categoria. Obrigado. Obrigada, Torraso.